Sejam todos muito bem-vindos ao Fato Podcast, espaço onde a verdade ganha voz. Eu sou o Wagner Santos e hoje tenho a honra de receber aqui o ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim por 2 vezes, ex-deputado estadual, e agora, novamente, pré-candidato a prefeito de Cachoeiro, Carlos Castiglione, que vem aqui nessa série de entrevistas que a gente tem feito. Já passaram por aqui o Diego Libardi e a Lorena Vasquez, para a gente debater as propostas deles e debater, através dessas propostas, o futuro de Cachoeiro de Itapemirim. Castiglione, muito obrigado pela presença e pode falar aí para os nossos ouvintes. Então, quero saudar todos os seus ouvintes, telespectadores, aqui do Jornal Fato. Agradecê-lo, Wagner, pela oportunidade de estar aqui conversando com o povo de Cachoeiro sobre a nossa pré-candidatura e sobre os nossos projetos para o futuro do nosso município. Uhum. Você foi prefeito já, como eu disse aqui na abertura, por 2 vezes. Queria que você pudesse fazer aí um breve relato aí da sua trajetória política e das suas principais realizações. Então, na verdade, eu disputo a eleição desde 2000, fui candidato a prefeito pela primeira vez. Em 2002 fui eleito deputado estadual, depois 4 prefeito novamente, 6 reeleito deputado estadual, o 9º mais votado do Espírito Santo, num momento muito importante da política e da quadra econômica do nosso estado. Em 2008 fui eleito prefeito pela primeira vez, reeleito em 2012. Assim, acho que, resumindo assim, basicamente os feitos do nosso governo, ele foi um governo de 8 anos, do qual no primeiro mandato eu tive como vice-prefeito o pastor Braz, no segundo mandato o nosso querido doutor Abel Santana, e a gente tinha sempre uma linha de orientação do nosso governo, que era trabalhar pelo social, atender as pessoas que mais precisam em nosso município. Aqui na cidade, atender as pessoas dos bairros mais afastados da cidade, que a gente comumente chama de bairros de periferia, e cuidar também daqueles que moram e trabalham no interior, através da agricultura, da pecuária, cuidando também da sede dos nossos distritos. Então, o nosso foco nos 8 anos de mandato foi cuidar das pessoas que mais precisam. E aí nós desenvolvemos um conjunto de ações muito importantes, muito amparados pelo governo federal, que na época era quem sustentava de fato os municípios brasileiros, com convênios importantes que nos possibilitaram desenvolver ações e projetos muito importantes para a cidade. Assim, eu poderia citar alguns, mas tipo todas as obras de infraestrutura de drenagem, pavimentação, muro de arrimo, de bairros igual Zumbi, Village, aqui no Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora Aparecida, esses bairros e a região do aeroporto, que receberam, ao longo dos nossos 8 anos de mandato, muitas obras de infraestrutura. Uhum. Quando eu assumi o mandato, tinha uma noção geral de que Cachoeiro só tinha asfalto de 1,99, né? Uhum. A gente mudou essa lógica. A gente fez, de fato, obras de infraestrutura urbana muito importantes. Então, isso foi um marco e que nós fomos perseguindo do início ao fim dos 8 anos de mandato. E aí, assim, investimos muito também na questão da saúde, construindo unidades de saúde, não só construindo unidades de saúde, aí veio o programa Mais Médicos do governo federal, do governo da presidenta Dilma na época, e nós melhoramos muito a qualidade do atendimento das nossas unidades de saúde. Uhum. Se você olhar o serviço de atendimento, por exemplo, na educação, nós tínhamos um déficit, uma fila, quando eu assumi em 2009, uma fila de mais de 2.000 crianças esperando vagas de creche. Ao longo dos 8 anos, nós construímos várias escolas de creche, 3 super creches com parceria com o MEC, e foi assim, uma revolução na educação, com merenda escolar de qualidade. Além disso, na assistência social, reestruturamos todo o programa de assistência social, com o CRAS, o CREAS, o atendimento das famílias em vulnerabilidade. E, mais no final do governo, o programa federal Minha Casa Minha Vida, que fez as transformações da vida das pessoas. Nós temos hoje 2 grandes conjuntos, o Esperança e o Otílio Ronsetti, que ofereceram aí quase 2.500 oportunidades para as pessoas morarem em seus apartamentos, que agora, no terceiro mandato do presidente Lula, foram quitados
pelo governo federal. As pessoas que estavam em dia foram quitadas, e aquelas que não estão em dia podem se colocar em dia e serão quitadas pela Caixa Econômica Federal. Então, Wagner, assim, um conjunto de ações que você percebe que foi muito focado nas pessoas que mais precisam. Eu estou falando das pessoas mesmo que têm necessidade da atenção da prefeitura e dos governos, das parcerias do governo federal e do governo estadual. Acho que o prefeito, na minha época, eu puxei muito essa parceria, tanto do governo federal quanto do governo estadual, que estava começando a se reestruturar e começando também a colocar recursos aqui para os municípios, e Cachoeiro foi importante. Num hipotético terceiro mandato, seria também essa preocupação com esses bairros periféricos, por assim dizer, com as pessoas mais humildes? Hoje a gente vê nas ruas de Cachoeiro, né, é um debate muito difícil que está sendo feito aí, inclusive. Muitos moradores de rua, algumas pessoas se incomodam com isso, mas mostra também um problema social grave que a gente passa. E é nesse sentido, novamente, que você vem com a sua pré-candidatura? Certamente, esse é o caminho. Todo o debate que nós estamos fazendo na pré-campanha, na abordagem que estamos fazendo às pessoas, meu espaço preferido para fazer abordagem, para visitar, para conversar, são essas regiões, né, esses territórios que são onde estão as pessoas que mais precisam. Eu tenho isso como princípio, Wagner, não abro mão dessa condição de que a gente precisa trabalhar por aquelas pessoas que mais necessitam do apoio público. Porque o papel do serviço público é fazer o quê? É dar melhores condições de vida a quem mais precisa. As pessoas, você não vai trabalhar pelas pessoas que têm melhor renda, melhor condição de vida? Vamos trabalhar sim, mas se eu tiver, de alguma forma, como fiz nos meus 2 mandatos anteriores, que fazer uma escolha por questões de orçamento, por questão de financiamento, eu sempre escolherei aqueles que mais precisam. Então, nosso governo vai sim focar nas famílias, na juventude, nas crianças, nas mulheres, né, nas pessoas pretos e pretas, que são, por exemplo, hoje a maior vítima da violência, a maior vítima da falta de assistência. São eles que estão frequentando as ruas, né, como pessoas em situação de rua, pelas condições todas do uso de drogas, da própria falta de recurso para alugar um espaço para morar, por causa das relações familiares. Então, assim, tudo isso está muito focado nessas pessoas que mais precisam, e o meu papel como prefeito será novamente, sim, focar principalmente nessas pessoas, gerando emprego, gerando oportunidade de renda. Hoje a gente não fala muito mais de emprego formal, né? Mas a gente fala muito em possibilidade de geração de emprego e renda no mercado informal, no empreendedorismo. Então, a ideia do nosso programa da pré-campanha e da campanha será sempre com foco nessas pessoas em primeiro lugar. Aí são programas, ações e obras nessas regiões e para este público, principalmente para este público. No breve resumo que você fez do seu mandato, você falou de muitas obras de infraestrutura, né? Todas elas feitas algumas delas feitas em parceria com o governo federal, outras em parceria com o governo do estado. Obras que dão, né, dignidade para as pessoas, obras que são necessárias numa cidade como Cachoeiro de Itapemirim, que com mais de 150 anos ela cresceu mal planejada e hoje precisa de intervenções como a que tem sido feita, inclusive agora a macrodrenagem do Novo Brasília, que é necessária, mas tem causado alguns conflitos, alguns problemas para a cidade, mas também é feita com recursos do governo do estado, porque Cachoeiro não tem condições, ao que dizem, de executar suas próprias obras. Nesse sentido, você considera fundamental essa relação que você possui com o governo federal e até com o governador Renato Casagrande, que você foi subsecretário de Trabalho e Assistência, né? Isso. É fundamental para você, ou o Cachoeiro consegue se virar sem esses apoios? Não, eu quero fazer só uma afirmação. É fundamental e estratégico e altamente necessário, e não é só olhando a realidade atual, mas olhando também a realidade que eu vivi há 8 anos atrás. No entanto, tem uma questão que está acontecendo nesse momento que é preciso ser visto. A gente
Nos 8 anos de mandato, anteriores, nós tínhamos parcerias importantes, mas nós executávamos muita coisa com recurso próprio. Por exemplo, a escola Olga Dias, que foi minha última ordem de serviço, no final de 2016, foi toda com recurso próprio. Esse é só um exemplo, lá no Coronel Borges. Nós tínhamos, naquele período, uma capacidade mínima, mas tínhamos capacidade de contratar obras com recurso próprio. Hoje, Wagner, nós não estamos vendo isso. Hoje, se você olhar aí, eu desafio alguém a encontrar uma placa de obra que seja exclusiva de recursos do governo municipal, sempre em parceria com o governo estadual. E também não tem obra de parceria com o governo federal ainda, né? Nós vamos fazer isso voltar a acontecer. No entanto, é bom que se diga que o orçamento que eu deixei em 2016, em torno de 460 milhões, e agora em 2024, esse orçamento mais do que dobrou. Nós estamos, Cachoeiro está executando esse ano um orçamento de 1,6 bilhões. Olha, 8 anos, teve o dobro do orçamento e, no entanto, você não vê investimentos sendo feitos com recurso próprio. Não se sabe o que estão se fazendo, acho que serviços, também não é a questão do servidor público, sabe? Porque se você olha no site do Tribunal de Contas hoje, o que a Prefeitura tem investido com o servidor público não chega a 39% da receita corrente líquida, que poderia chegar até 53%, né, no limite de alerta do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Então, assim, essa parceria ela é fundamental. Por isso que, para encerrar essa minha resposta, eu digo sempre o seguinte: Cachoeiro de Itapemirim, Wagner, precisa pensar, neste momento, em estabelecer parcerias com o governo federal e continuar as parcerias com o governo municipal. Então, o próximo prefeito aqui precisa ter essa característica, estar alinhado com o governo estadual para dar sequência às obras que estão sendo feitas, para retomar, por exemplo, essa obra da macrodrenagem, importante, mas feita de maneira, com a gestão da obra muito mal feita, mas é uma obra importante, precisa retomar imagina, essa empresa se afastou da obra. Imagina se nós passarmos esse período todo até o próximo mandato para retomar essa obra. Não acredito nisso. Assim, creio, espero que a equipe da prefeitura esteja cuidando disso para retomar imediatamente essa obra, porque teve muito prejuízo já, principalmente para os comerciantes e para o trânsito da cidade, e acho que a gente tem que unir forças para que esse recurso possa ser resolvido e essa obra possa ser retomada. Mas, enfim, acho que é muito importante reaproximar Cachoeiro do governo federal. Eu já falei aqui na minha primeira resposta do tanto de obras que a gente fez em parceria com o governo federal. E é muito importante retomar essa parceria para fazer isso. Quem tem essa condição hoje, Wagner, de retomar a parceria com o governo federal? É o nosso movimento, é um movimento liderado por mim, é um movimento liderado pela nossa federação, que tem uma ligação histórica com o presidente Lula, com gente do seu governo. Então, eu quero me apresentar exatamente com essa condição. Diante desse quadro tão difícil dos recursos de Cachoeiro, nós precisamos tocar as parcerias com o governo estadual e retomar as parcerias com o governo federal. E eu estou falando disso na pré-campanha com o povo para a gente poder tomar consciência e cuidar desse aspecto da cidade. Você falou aí sobre a gestão de obras. Você também, quando o prefeito, teve alguma dificuldade ali com um restaurante popular, que acabou que não foi entregue, se transformou agora no banco de alimentos. E também a ponte aqui, que tinha um projeto bacana, que também acho que não foi concluído. Isso. Né? Não é uma coisa característica assim, da gestão pública ocorrer esse tipo de percalço, ou está demais na questão da macrodrenagem? Não, isso pode acontecer, mas no caso do restaurante popular, não foi a questão de que houve paralisação, atraso. O restaurante popular ele foi um processo muito longo, desde que a gente decidiu até encontrar o
a área para fazer, porque todo aquele processo de aquisição daquela área que foi atrasando, e acabou que o Restaurante Popular ele começou a obra no nosso segundo mandato. Ele foi sendo executado. Aí é verdade, naquele momento houve uma melhoria da condição de vida do povo brasileiro, né, fruto do trabalho do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma. As pessoas saíram da condição de extrema pobreza. O Restaurante Popular ele meio que foi perdendo sentido, mas a gente foi tocando o Restaurante Popular. Eu concluí a obra, comprei todos os equipamentos, desde do espaço para manutenção dos alimentos até talheres, que eu confesso para você que eu não sei do que foi feito aquilo, com esses itens. Tinha um plano, inclusive, deixamos pronto um programa, um estudo para contratação, e a decisão do atual prefeito foi de não tocar e transferir o banco de alimentos para aquele espaço. De fato, naquele momento tinha essa avaliação e as condições de vida do povo brasileiro tinham melhorado. No final de 2016, 15, 16, 17, as condições estavam bem melhores. Assim, como melhorou a condição, deixou de ser prioridade o restaurante, é isso? Na liberação de recursos. Naquela condição deixou de ser prioridade. Né? Deixou de ser prioridade porque, inclusive, o programa do governo federal ele foi reduzido a um estágio de não prioridade. Mas a gente continuou, executou, usamos inclusive uma parte de recurso próprio nele para poder deixá-lo pronto para começar. A ponte é uma. Ali foi um problema com a empresa, né? A empresa ela não conseguiu executar, porque aquele projeto ali foi um projeto pensado pelo pessoal da Feira do Mármore para fazer a aplicação do uso de resíduos de rochas ornamentais. Ela tinha um nível de detalhes muito grande e acabou que a empresa não deu conta de cumprir com a execução daquela obra. Ela abandonou a obra, mas que assim, eu estou falando disso inclusive, se Deus me der a oportunidade de voltar à prefeitura, aquele é um projeto bonito que eu quero retomar e concluir. Indo agora um pouquinho mais para a parte política. Bora. Em 2022 tivemos eleições gerais, né, e o resultado em Cachoeira apontou uma força muito grande da direita, do bolsonarismo aqui em Cachoeira, da ordem assim, de 70% a 30% no segundo turno. E agora temos muitas candidaturas disputando esse eleitorado de direita, e basicamente você, pela sua história de vida, uma pessoa de esquerda e está correndo sozinho aí com esse eleitorado. Você acredita que essa polarização de 2022, aliás, vem até de antes, mas acredita que essa polarização ideológica, né, direita e esquerda, isso vai se refletir também na eleição municipal? Como é que você vê esse cenário? Então, é fato que ela existe e que ela se mantém muito viva numa parte significativa. Não nos 70% que votaram diferente do que eu pensava, mas ela está presente. E acredito que ela reaparecerá no processo eleitoral. De minha parte, eu vou me afastar desse debate. Eu não vou contribuir para polarizar em cima de questões que eu julgo não são importantes para o debate do futuro de Cachoeiro. Então, não contem comigo para alimentar debates ideológicos que são, no meu entendimento... Tem como fugir desse debate? Tem, lógico que tem. Lógico que tem. Nós vamos ter que encaminhar propostas concretas para resolver problemas de Cachoeiro. Então, eu não vou entrar nessa discussão, não vou discutir isso na rede social. É lógico que, se for atacado, vou me defender, evidentemente. Vou denunciar fake news, mas não entrarei nesse debate porque eu penso que isso não importa. Aí você falou assim, eu sou filiado historicamente a um partido de esquerda que, ao longo do tempo, foi... demonstrando que tem capacidade para dialogar com o centro e com a direita. Veja o governo do presidente Lula atual. Volte ao tempo que eu fui prefeito.
eu conversava com praticamente todos os vereadores, todos os partidos da Câmara, e uma parte importante deles, é verdade que não tinha essa polarização tão acirrada, uma parte deles estava, inclusive, me ajudando a governar. E é isso que eu quero fazer. Eu tenho essa filiação ao partido de esquerda, sou um político tradicionalmente de esquerda, são 40 anos filiados ao PT. Fundador, né? É uma vida, né? Mas, assim, eu entendo que eu vou retomar essa capacidade, essa referência, por exemplo, que o presidente Lula executa. Quero me tornar aqui também uma pessoa de diálogo durante o processo de pré e campanha eleitoral, mas especialmente sendo eleito prefeito, quero trabalhar nesse sentido. Eu pergunto assim por essa polarização, porque na semana passada o Diego Libatti esteve aqui, ele se coloca como candidato direita, mas não da direita extrema, e disse aqui que só tem 2 restrições. Talvez nem sejam propriamente restrições partidárias, mas tem restrições ao PT, que no caso o seu partido, e a Lorena Vasquez e ao Vitor Coelho, PSB. Diz ele que pela gestão que fizeram na cidade. E aí esse tipo de argumentação que eu coloco aqui. Porque basicamente está dizendo que não se juntaria aos candidatos de esquerda por ser também de direita. Você dialogava com todos os partidos, mas não sei se todos os partidos agora aceitariam dialogar com você por causa da sua filiação partidária. Então, eu acho isso uma bobagem, né? Dizer que é de centro, de direita, eu sou mais de direita do que o outro, eu sou mais de centro do que o outro. Isso tudo são detalhes que importam a nós que estamos na política. Isso não importa ao povo, Wagner. Sabe, isso é uma grande bobagem. Para que eu vou dizer? Eu sou filiado a um partido de esquerda. Ponto. Mas eu estou aberto para dialogar com todo mundo. Eu quero, inclusive, se for o caso, se alguém quiser conversar nesse nível, conversar com todo mundo. Porque eu penso que quando lideranças são escolhidas para representar o seu município, nós precisamos ter essa capacidade de estar aberto para conversar com todo mundo. Me diga assim, você não conversa. Não, converso. Conversarei com todo mundo que quiser conversar comigo. Estou aberto, tranquilo, não tem veto a ninguém. Tenho as minhas considerações, mas não tem veto a ninguém porque estou pensando, não é na minha história político-partidária, na minha filiação partidária. Estou pensando no futuro de Cachoeiro. E se eu quero, de fato, ser um prefeito que atenda às demandas tão exigentes que a nossa cidade, nosso município ganhou nos últimos tempos, a gente tem que ter a capacidade de dialogar com todo mundo. Então, eu quero sim, eu vou atrás do voto de quem votou no presidente Lula, ok, vou. Entendo que é importante reforçar, porque é ali que está o meu campo fértil para desenvolver a minha pré-campanha e a campanha. No entanto, vou dialogar com todas as pessoas que também não votaram no presidente Lula em 2022, mas que estiveram comigo, conhecem meu mandato, conhecem o legado que nós deixamos, e eu tenho ouvido isso na rua. Castiglione, você é um cara bom, pena que você está afiliado ao seu partido, mas eu vou votar em você. Ponto. Eu vou atrás disso. Então, assim, eu quero trabalhar o voto do presidente Lula, mas vou trabalhar também o voto de quem não votou nele. Porque eu quero o voto do cachoeirense e da cachoeirense para a gente, de fato, retomar os nossos projetos que eu te falei no início, os projetos sociais que atendam as pessoas que mais precisam. Até porque foram também cachoeirenses, esses que também votaram em você nas eleições anteriores, senão não teria sido eleito. Exatamente, Wagner, exatamente. E agora você está com PT, a federação, né? PT, PV, PCdoB e outra federação, PSOL e Rede na sua base de apoio, na sua aliança. Você vai dialogar com todo mundo, com quem mais você tem dialogado? Então, olha aí, vamos completar a resposta da pergunta anterior. Pega aí a minha federação, já tem o Rede, o PV, que são partidos de centro, né? Que tem posicionamentos históricos, inclusive em alguns locais do Brasil,
com tendências à direita. Então, as minhas próprias federações de apoio, que são uma construção muito importante, que a gente já conseguiu evoluir, elas já demonstram a nossa capacidade de dialogar com lideranças políticas, inclusive, que estão num outro campo, num outro escopo ideológico, que certamente vão me ajudar. O Wesley do Rede, o Romário e o Valdir do PV, a Deise do PCdoB, o Marcos do PSOL, esses vão me ajudar, sim, nesse processo de diálogo amplo com a sociedade. Olha, Wagner, focando na sua pergunta, assim, hoje, o Partido dos Trabalhadores a nível estadual mantém diálogos numa mesa com outros partidos, que a gente, por enquanto, não conversa aqui em Cachoeiro. Mas, por exemplo, a dinâmica vai ser essa? A conversa estadual para o municipal? Sim, como as coisas aqui, né, estão caminhando para uma definição, e me parece que localmente não tem muita oportunidade para estabelecer diálogos com outros partidos, nós estamos conversando a nível estadual. E eu espero que até o fechamento das chapas, no dia 15 de agosto, né, as coisas ainda possam acontecer, e eu estarei aberto a dialogar com a minha direção estadual para a gente atrair outros partidos para cá, para as nossas federações, e compor o que há de melhor e, se puder, o mais amplo possível para a gente governar Cachoeiro. Se não puder, essas duas federações são suficientes para a campanha? Excelente. Já estou satisfeito, feliz por ter conseguido articular este apoio. Um exemplo, assim, a minha federação aqui em Cachoeiro é um exemplo fantástico de articulação, de boa relação, de convivência, de construção. A gente tem reunido há muito tempo, estamos construindo um processo, inclusive o programa de governo, e agregamos a Federação Rede PSOL, que também vem contribuindo muito com esse processo da pré-campanha. É sempre bom ampliar, deixar aberto que eu estou disposto e posso ampliar, mas se não conseguir já é uma boa arrancada em todos os sentidos, mas especialmente porque aqui eu tenho uma composição bastante ampla que dialoga com essa base prioritária que eu sinalizei no início da entrevista, que são as pessoas que mais precisam. Existe também uma disputa, né? A gente tem aqui 3 candidatos que são da base do governador Renato Casagrande e certamente buscam o apoio dele. Você tem feito um movimento nesse sentido? Como é que está essa discussão junto ao governador? Essa é uma discussão que até que eu estava no governo, né, eu estava muito mais próximo, me relacionava diretamente com a equipe do governador e com o próprio governador em algumas oportunidades. E sempre disse a ele que entendi o papel dele, porque eu já fui gestor assim como ele, e sei que essas situações são bastante difíceis para quem está governando e para quem tem, inclusive, projeto político para futuro. Mas sempre disse a ele, falei, olha, meu papel é me colocar em condições para que o senhor se sinta à vontade de me apoiar se essa for a sua decisão. É isso que eu estou fazendo, Wagner, em relação ao governador. De minha parte, de parte das nossas federações, é tratar tudo isso com muita atenção, porque eu tenho, sim, o desejo de que ali na frente o governador possa vir fazer uma escolha ou então indicar alguém seu. Eu acho muito difícil o governador fazer uma escolha aqui em Cachoeiro, porque aqui não tem segundo turno, então teria que ser no primeiro turno. Acho muito delicado ele fazer essa escolha, mas eu quero, evidentemente, trabalhar podendo me dirigir às ações que ele executa em Cachoeiro, com todo respeito, e dizendo que eu sou parte desse processo, porque nós do PT com o PSB e também com o governador Renato Casagrande temos uma história de longa data, mas recentemente uma história muito importante. No segundo turno, quando ninguém imaginava que o governador fosse ter que passar por um segundo turno em 2022, teve que ir para o segundo turno, mas nós já estávamos próximos, nós retiramos uma candidatura competitiva do senador Contarato,
né, que tinha próximo de mais de 15% na avaliação. Nós retiramos, fizemos um esforço para retirar essa candidatura. Não foi fácil retirar uma candidatura tão competitiva. O senador Contarato é uma figura que a gente admira, respeita, uma pessoa muito competitiva. Nós retiramos a candidatura do senador Contarato. No segundo turno, fomos com tudo para poder ajudar para que o Espírito Santo ficasse na linha do que ele tem experimentado. Então, assim, nós temos uma história muito longa com o governador Renato Casagrande, que nos deixa muito à vontade para poder sonhar e desejar com esse apoio em algumas cidades importantes, mas aqui em Cachoeiro eu acho que é legal. Respeito, né? Evidentemente que o partido dele tem uma candidata aqui, com todo respeito, mas isso faz parte do processo de pré-campanha. Vamos ver o que vai acontecer lá na frente. Tanto da parte da direção estadual quanto aqui local, nós vamos tratar isso com muito carinho para, se o governador sentir à vontade, ele venha para nos apoiar e que, no mínimo, nos deixe à vontade para poder nos referir às ações de governo dele, do qual nós somos parceiros também. Uhum. Até que ponto a sua pré-candidatura, esse projeto, ela é uma vontade pessoal, um desejo pessoal de retomar o trabalho que foi encerrado há 8 anos ou uma necessidade da conjuntura política aí nacional? Olha, é um composto dessas duas coisas. Acima de tudo, dentre essas duas coisas, a mais importante é que, de fato, tem um desejo, não é um desejo pessoal, mas é um desejo coletivo do meu grupo político, um desejo expresso vindo das ruas, né? As pessoas que me falam muito de que era bom que eu voltasse nesse momento. Como não tem mais reeleição, eu achei que era importante a gente retomar. Então, é um desejo de usar a nossa experiência para tocar por mais um mandato a cidade de Cachoeiro. Quer ver, Wagner? Tem uma coisa muito simples, assim, que eu gostaria de abordar com você. O que mais as pessoas têm pedido para mim nas ruas e a gente tem visto isso em pesquisas. Nós precisamos ter em Cachoeiro de volta ações de cultura e lazer. Parece simples, né? Porque antigamente se falava de segurança pública, muito de saúde, e o que aparece agora é cultura e lazer. Uhum. Aí as pessoas são muito precisas em dizer o seguinte: cadê a Ilha da Luz? A Praça da Ilha da Luz? Onde é que está? Como é que está aquilo? Que as pessoas iam lá nos domingos, final de semana, para andar de bicicleta com seus filhos, com suas famílias. E a Praça de Fátima? Cadê o Cachoeiro Família Cidadã? Cadê o Domingo na Praça? Onde é que está a Bienal? Onde é que está a Bienal? E o Teatro Rubem Braga? Né? Uhum. Fechado há quase 5 anos. As pessoas dizem isso. Olha, quem pode sair, ir ao shopping, ir a Pedra Azul, ir a Marataízes, vai. E o povo que não tem condição para isso? E o carnaval? As pessoas me perguntam assim: e o carnaval de Cachoeiro? Mas o carnaval de Cachoeiro, o povo vai para Marataízes. Não vai não, Wagner. Você lembra como é que a gente lotava a linha vermelha com o carnaval de Cachoeiro? Eu e auxiliadores, nossos filhos, nós estávamos ali toda noite, junto com o povo ali, que a gente gosta de carnaval. Então, assim, essas coisas, olha como é que são essas coisas. São coisas importantes. Tem coisas importantes, geração de emprego, desenvolvimento da cidade? Tem, também são importantes. No entanto, a gente precisa cuidar dessas coisas e isso me motiva a desejar retornar à Prefeitura de Cachoeiro para constituir e ampliar o nosso legado e especialmente para fazer essa relação. O outro aspecto é isso. É um pouco também do componente político, né? É importante. O presidente Lula chegou ao seu mandato de presidente e eu tenho certeza, nós temos uma responsabilidade, né, em executar as políticas públicas do governo no município e também pensar de que nós temos um papel importante, Cachoeiro tem um papel importante no processo de 2026, da reeleição de Lula ou de um candidato que ele indique, né? Também precisamos olhar aqui para o Espírito Santo, que o governador Casagrande não poderá mais ser candidato a governador, né? O PT
vai discutir, o meu partido com as federações, com os coligados, vai discutir um nome. Nós temos nomes colocados, o senador Contarato está aí colocado, o deputado Helder Salomão, o deputado mais votado do Espírito Santo na última eleição. Então, tudo isso é um componente. E tudo isso tem muito link com Cachoeiro de Itapemirim, porque se a gente mantém bons governos estadual e federal, nós temos muita chance de nos apropriarmos dos benefícios das parcerias com esses governos. Então tem sim um desejo de voltar, um desejo do nosso grupo, não é um desejo pessoal, que tem inspiração inclusive na eleição do presidente Lula. Eu não posso negar isso aqui para você e para os seus telespectadores. O que me inspirou a voltar para a disputa de mandatos foi a eleição de 2022. Essa é a minha inspiração principal. E eu vou caminhar na minha pré-campanha, e uma vez eleito prefeito, a minha inspiração continuará sendo porque eu acredito que essas parcerias são importantes e fundamentais para Cachoeiro. Certo. Você diz aí, ouviu a Voz das Ruas também, né? Fez dois mandatos, né? Inclusive, acho até o segundo um pouco melhor do que o primeiro. Mas mesmo assim, depois que encerrou esse mandato, não conseguiu eleger um sucessor e o PT tem tido reiteradas eleições locais, né, aqui em Cachoeiro, que não foram nem no patamar histórico de votação que o PT tinha aqui em Cachoeiro. O que você considera que aconteceu nesse período e na parte que toca, né, o seu mandato, o que você faria diferente hoje? Então, Wagner, é bom lembrar todo esse processo, né, que começou em 2013, logo depois da reeleição de prefeito, quando começaram aquelas manifestações de rua, depois houve o impeachment da presidente Dilma, as pessoas chegaram a falar que o PT não levantaria a cabeça mais, nunca mais aconteceria e tal. Teve todo aquele ambiente, mas assim, a gente meio que ressurgiu das cinzas. Aqui no Espírito Santo, nós temos hoje 3 parlamentares federais, coisa que a gente chegou um período que a gente não tinha nenhum parlamentar. Nós temos 2 parlamentares estaduais, ajudamos muito o governador e tivemos a reeleição do presidente Lula. Isso tudo fez muito bem para a gente nesse processo. Então, de fato, aquele período da eleição de 2026 e da eleição de 2020 foi um período muito difícil, muito complicado. O presidente Lula preso, né, todo aquele processo, ele sai da prisão e vira presidente da República. Isso motiva a gente de novo a retornar, e o resultado eleitoral já aconteceu em 2020. Eu estou com a expectativa desse ambiente, né, de dialogar com a população de Cachoeiro, retomando e lembrando aquilo de bom que nós fizemos e trazendo de volta as ações importantes do governo do presidente Lula. Eu vou te dar um dado aqui muito interessante para fundamentar isso. Você sabia, Wagner, que por mês aqui em Cachoeiro, de 2 programas federais, a gente põe mais de 15 milhões de reais. 15 milhões por 15 mês? milhões por mês. Que programas? Bolsa Família, 8 milhões e meio de reais, 8 milhões e 600, quase 9 milhões. E BPC, BPC, 6 milhões e 800 mil reais. É um recurso significativo. 16 milhões de reais são colocados em Cachoeiro todo mês no comércio e no serviço. Assim, atendendo 12 mil famílias no Bolsa Família, atendendo 4 mil pessoas, sendo metade pessoa com deficiência e metade idoso pobre que tem BPC, que não pagou a previdência para ter aposentadoria. O governo abraçou e ela está dentro, chamado LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC. Quase 16 milhões de reais, Wagner. Qual que é a empresa de Cachoeiro que tem essa folha de pagamento? Realmente. Então, assim, é muito importante que os empresários, as pessoas, entendam isso. As empresas são importantes, mas os programas sociais do governo federal, reestruturado pelo presidente Lula recentemente, colocam aqui quase 16 milhões de reais por mês. Atende diretamente 32 mil pessoas, estou falando de crianças, né, basicamente, maioria crianças, no Bolsa Família, e atende 4 mil idosos e pessoas com deficiência.
Nós temos quase 40 mil pessoas sendo atendidas diretamente. E olha o tanto de coisas boas que esse recurso gera indiretamente. Emprego no comércio, emprego no serviço, gente comprando. Isso, é disso que eu quero falar na pré-campanha e na campanha, Wagner. É isso que me motiva e me estimula a, de fato, retomar, mesmo que nós, do partido, tenhamos passado por essa quadra tão difícil. Mas eu estou muito animado nessa expectativa de dialogar diretamente com o nosso povo para falar isso. Você considera, então, que foi só a conjuntura nacional que impediu o sucesso do partido nas eleições seguintes? Tem umas coisas que eu quero voltar, mas você lembra que eu vou dar aqui uma cutucada, diferente do prefeito atual. Eu construí um sucessor. Desde o primeiro dia do nosso mandato de 2009, eu construí um sucessor, que foi eleito deputado estadual em 2010, que depois virou secretário de Estado, que foi reeleito deputado estadual em 2014, né? E que, quando chegou em 2015, na crise severa do partido, preferiu deixar o partido. Ali, o meu sucessor construído, eu o perdi. E depois comecei a saga de encontrar um sucessor de última hora. Não é fácil. O pastor Braz cumpriu naquela oportunidade uma grande tarefa militante naquele cenário de destruição total. Cumpriu uma tarefa importante de defender o nosso legado. Sou muito grato a ele por isso, assim como sou grato a Joana Dark, que em 2020 também defendeu essa quadra. E tantos outros companheiros e companheiras militantes que nos ajudaram a manter viva essa chama e agora soprar e ter condição de novo de voltar a disputar uma eleição em Cachoeiro. Já encaminhando agora para o final, queria que você pudesse citar aí, talvez, qual você considera, eu acho que vai ser uma tarefa difícil, mas nos seus 8 anos de gestão, a principal obra, principal feito, programa, o que seja, e qual seria a sua prioridade no ano inicial de uma hipotética terceira gestão? Então, Wagner, eu vou terminar do jeito que eu comecei. Acho que a grande obra, eu vou repetir o presidente Lula ontem na entrevista do UOL, a grande obra dos nossos 8 anos de mandato foi o atendimento que nós fizemos ao social, às pessoas que mais precisam. Governos só se justificam se eles tiverem esse objetivo. Porque as outras pessoas que têm condição de caminhar com as próprias pernas, elas caminham, ou mal ou bem, mas elas vão caminhando. Então, governos têm que ter essa responsabilidade. Então, a grande obra, e aí, estendendo a tudo aquilo que eu falei no início, a grande obra foi ter essa sensibilidade de cuidar das pessoas que mais precisam. Qual que é o grande projeto para agora? O grande projeto para agora é recuperar essas questões de cultura, esporte e lazer para Cachoeiro. Isso é a grande grita da cidade. Isso ajuda a trazer desenvolvimento, a trazer novas empresas. Isso faz parte de um processo grande de cuidar da cidade. Fazer com que a cidade seja de novo uma cidade feliz, cabeça erguida, com o pessoal do comércio sendo respeitado. Nós temos um grande desafio de trabalhar a questão do turismo aqui também. Você sabe que a reforma tributária ela vai mexer muito com essa questão dos impostos diretamente cobrados no município. Então, nós temos que melhorar essa capacidade de gerar serviços, né? Então, turismo, logística e inovação. Isso vai ser o marco da nossa cultura, lazer, esporte, turismo, inovação e logística, para a gente retomar o desenvolvimento de Cachoeiro e, acima de tudo, retomar o cuidado com as pessoas. Ok. Isso foi a nossa conversa aqui com o ex-prefeito Carlos Castiglione, pré-candidato a prefeito de Cachoeiro, mais uma vez, nesse bate-papo que a gente tem feito com os candidatos, como eu disse no início, debatendo as coisas de Cachoeiro, a situação atual de Cachoeiro e o futuro para a cidade. Então, eu agradeço muito, Castiglione. Aliás, eu tenho que me lembrar sempre disso, pedir para que se inscrevam no canal, que deixem um like,
compartilhe essa entrevista para o máximo de pessoas possível poder acompanhar o que nós estamos discutindo aqui, o que o Castiglione pensa para o futuro. E agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigado por ter vindo e por essa conversa. Deixar a casa aberta para você, talvez já como candidato a prefeito, que se define ainda dia 15 de agosto, e deixar para você as considerações finais aí. Wagner, muito obrigado, quero te agradecer a toda a sua equipe aqui. Você é um camarada que, junto com a Lilian, vocês têm aqui um meio de comunicação forte, que tem uma história longa em Cachoeiro, que atua com muita clareza e transparência e levando a boa informação. Falei para a Lilian ali agora que minha mãe é Dona Alda lá no Coronel Borges, todo dia de manhã agora ela vai buscar o jornal que chega na porta da casa dela. Ela está sentindo falta, mas ali já me explicou ali. Então assim, e você agora aqui nos seus canais, né, modernizando também a comunicação, é muito importante. Eu sou muito agradecido a você pelas parcerias de outrora, mas também por ter aberto aqui esse espaço para todos os pré-candidatos, porque é isso. A melhor forma da gente dialogar com a nossa população é através dos meios de comunicação. Muito obrigado, um abraço a todos os seus ouvintes, telespectadores e seus leitores, tá bom? Pessoal, curte, compartilha, vamos espalhar essa entrevista por aí. Um abraço, Wagner. Valeu. Obrigado.